adoráveis. E estes dias também são muito adoráveis. O dia quando Baba estava conosco, no dia quando Baba ainda está conosco, versões elevadas de Bapdada. Agora, coloque um ponto final à perda. Pare. Não perca nada. Não desperdice nem mesmo um pensamento. Se você perde o momento para ganho, para aquisição, então quando você ganhará? Você não terá nenhum outro momento mais tarde. Cheque qual é o maior tesouro de todos os tesouros que você tem. Deixe que os tesouros dos pensamentos, tempo e conhecimento venham para a forma prática, da sua vida prática. Deixe que os tesouros de pensamentos, tempo e conhecimento entrem na sua vida prática. Relatar e ouvir o conhecimento é o primeiro estágio. Entretanto, Gyan significa conhecimento. O que vocês dizem? Conhecimento é? Conhecimento é luz e poder. Vocês dizem isso, não dizem? Então, o significado de Gyan ou conhecimento é que quando vocês têm luz e poder nos seus pensamentos, palavras e ações, então a vocês é dito que vocês são cheios de conhecimento. Vocês são Kumaris. E então Bapdada dá a vocês Kumaris um lar, que é do centro. E vocês também encontraram um marido. E você sempre precisa de uma casa e um marido. Vocês, Kumaris, agora encontraram o seu marido. E vocês agora também receberão um lar. Vocês receberão um centro. Kumaris também recebem o centro. Os Kumars não devem ser deixados para trás. Vocês, Kumars, não estão atrás, vocês estão na frente. O serviço não pode continuar sem os Kumars. Olhe para qualquer centro. Se não existe qualquer bom trabalhador Kumar. Se não existe, então as sisters não são capazes de fazer nada. Ambos são essenciais. E é por isso que existe o nome dos Pandavas e também o nome das Shaktis. Há o nome de ambos de vocês. Achá, filhos, eu estou sempre com vocês.
Shanti. Om Shanti. Transformação dos velhos sanskaras e da velha natureza. Terminem com a consciência de meu. Nada na vida Brahmin é difícil, mas os seus próprios sanskaras e fraquezas são visíveis na forma de alguma coisa difícil. Para isto, vocês têm que sacrificar-se para a chama em tal extensão que mesmo a consciência de meu que a gente tem nos sanskaras deveria terminar. Mesmo a sua natureza deveria mudar. Quando quer que você que a natureza mude, então seu futuro se torna avyakti, assim como o do pai Brahma. Agora transforme a natureza velha e os velhos sanskaras. Om Shanti. Om Shanti, bem-vindos ao Vyakti Parivar. Hoje é o dia 4, transformação dos velhos sanskaras e a velha natureza. E o tópico de hoje é terminar com a consciência de meu. Agora ouviremos Mohini Didi. Shanti, everyone. Om Shanti a todos. Ok, todos estão ok? Muito bom. Isso é bom. Baba is almighty, Baba é a autoridade, but when he é gives us, todo-poderoso. Mas quando ele nos dá, what he gives us, love o or que ele nos knowledge dá? Amor ou or peace, conhecimento? what he gives Ou Baba, paz? O que ele nos dá em what primeiro? Baba gives first. O que Baba nos dá em primeiro? Conhecimento ou amor? He gives knowledge with love, Ele dá conhecimento com amor, because only love doesn't work, porque apenas and amor. only knowledge also doesn't work. E só o amor não funciona, ou só o conhecimento não When he funciona. gives knowledge, Então, it's with quando ele lots of dá love, conhecimento, é com because muito amor. we are his Por quê? children. Baba Porque nós knows somos that os we are filhos his, dele, Baba so sabe que with nós somos lot of love divindades. and Então, com respect. muito amor e respeito. So this morning I was E thinking, então, how should nesta we manhã, eu give estava knowledge? pensando One como nós thing I would deveríamos dar explain to someone, conhecimento. Então, se a gente tell tiver que someone explicar something, do it a with love and alguém respect. para fazer alguma And coisa, then então, if faça isso com amor e feeling, respeito. acceptance E is there. então, se And existe o then in sentimento de knowledge, what Baba aceitação, tells us, então, o he o tells us que about discipline, Baba nos he tells diz no about conhecimento? Ele nos Maryada, diz sobre he tells disciplina, about sobre karma mariadas, philosophy, sobre a filosofia do and then he karma. observes us E that how então, much ele nos observa o we quanto practically follow nós that. seguimos isso de uma forma Let's say, even if prática. I know that Vamos Baba dizer will que eu do, sei Baba is there, but Baba also que has Baba to está look at lá, mas Baba how much também I'm tem que following olhar Baba's o quanto eu Maryada, estou how seguindo much os I'm mariadas following de Baba, disciplines, o quanto eu how estou much I seguindo as understand disciplinas, o quanto eu karma entendo philosophy also, a that filosofia do I have karma to be very também. careful of Eu what tenho que I'm ser muito saying, what I cuidadoso am sobre o doing. que eu estou dizendo, o que eu And estou then based falando, on that, e baseado Baba nisso, helps, right? Baba ajuda. So I thought we think Então eu Baba does pense everything, Baba que helps. Baba So faz, he has Baba certain ajuda, mas ele também tem guidelines in the sense that certos he cannot do more than princípios what no I have sentido de to que ele não pode by fazer following mais do Baba's. que eu tenho que fazer, Baba has mas given us eu tenho. guidelines for Baba nos everything. deu Baba has created systems for princípios, us, ele lot of criou things. muitos So Shiv sistemas. Baba, when he came Então, in Shiv Brahma Baba, Baba, quando ele veio em when he Brahma created Baba, Yagya, quando ele criou a Yagya, someone was asking, who então alguém created estava this perguntando system quem criou that estes brothers to sit sistemas? on one side and sisters on other side? É Why que not irmãos together? sentam de um lado So e irmãs he sentam de said, outro. Por Shiv que não Baba through juntos? Brahma Baba Então ele disse, created this Shiv Baba, system. através de Why it Brahma has Baba, to be criou like esse that? sistema. E So por one que of tem the que ser reason assim? was Então, uma das razões é que so we are pure, mesmo que as almas but sejam elements puras, are still not mas os pure. elementos ainda não So estão that is why puros. Baba E é always por used to isso say, que when you are Baba sempre sitting, costumava dizer, quando vocês estiverem your body should not sentados, touch another
Os seus corpos não deveriam se tocar um ao outro. Mantenha um pouco de distância. E hoje nós temos essa coisa do distanciamento social. Mas Baba sempre costumava dizer as vibrações de um e de outro. Então, é necessário buscar um espaço, é muito importante. Então, tantos detalhes, então tinha um momento que as pessoas tinham que dar contribuição. Às vezes, eles tinham que dar na mão das irmãs. Então, depois, Baba deu a direção, a orientação, que isso deveria ser apenas nas bandaras. Então, todos deveriam colocar na bandara. Então, agora, os mesmos instrumentos abrem a bandara, mas antes era uma tarefa separada. Então, de forma que a gente não saiba quem está dando o quê. Não é bom saber, de forma que você não precisa ficar pensando, esse dá mais, esse dá menos. Então, a gente não deveria ter a atitude de quem dá mais ou quem dá menos. Alguns dão através do corpo, outros através da riqueza, outros através da sua tapácia. Todos contribuem de uma forma diferente. Algumas vezes você pode ter muito dinheiro, mas não ter saúde no corpo para fazer algo. Então mesmo agora, Baba diz na Murli, Baba nos deu conhecimento. Conhecimento é luz e yoga é poder. Luz significa fazer tudo de uma forma acurada. Os nossos pensamentos, palavras, ações, através da luz do conhecimento. É como luz, você pode ver as coisas claramente. E quando você vê, você faz as coisas claramente. E da mesma forma, fazer também requer poder. Então, conhecimento é dito ser a luz, poder, e eles também dizem virtude. Se você tem conhecimento, você é da engenharia, então você tem a qualidade de ir e consertar. Então, quando está escuro, você pode trazer a luz. Então, o médico tem a virtude da medicina, de ajudar as pessoas com a medicina. Então, da mesma forma, o conhecimento de Baba nos ajuda a ajudar as almas, que eles tenham entendimento sobre a vida deles, o que está acontecendo na vida deles. Você não pode culpar ninguém, são seus próprios sanskaras. É karma, mas karma, sanskaras e drama estão todos juntos. Sanskaras, algumas vezes, as ações às vezes são baseadas em sanskaras. E drama também tem o seu espaço nisso. Então, cada cena do drama realmente tem tudo combinado nisso. Então, eu tenho que observar, como o Baba disse, que seja um observador desapegado. Eu tenho que fazer isso, certo? Então, o Baba diz, seja desapegado e amoroso. Eu tenho que fazer isso. Então, é tão interessante ver que através da fundação forte na vida Brahmin, que eu sigo, é que não apenas conhecimento yoga, mas conhecimento está nos ensinando. Então é muito profundo. E de novo, a transformação de sanskaras. Baba está dizendo que, e hoje foi muito interessante, que nada é difícil. Nós concordamos? Algumas vezes, algumas coisas são difíceis ou não? Quando Baba ou qualquer um está fazendo essa pergunta, nada é difícil, mas então a gente sabe que, então o que Baba está dizendo que o que é mais difícil não são as situações ou fazer, mas mudar os seus próprios sanskaras fracos. Então, o que se torna difícil no meio do caminho é quando os sanskaras emergem. Então, daí fica dizendo, por que isso, por que não aquilo? Então, alguma coisa sutilmente emerge. Então, isso é os seus sanskaras que está fazendo isso difícil, está tornando isso difícil. Então, Baba diz, por isso que é importante queimar-se nesta chama
de I forma and que mine você completely. termine com o Since eu e I meu have heard Brother completamente. Ken talking Desde about que eu ouvi I and Brother Ken mine, I falando found that it sobre is eu e very meu, subtle. eu acho que isso é Like realmente he was muito talking sutil. about Ele ego. estava falando No, sobre o we don't have ego. ego, but I find yes, Ah, it is nós very subtle não acho que ego. nós temos ego, mas sim And that temos ego muito creates sutilmente. E reaction esse or ego sanskaras cria emerge. reação e os So sanskaras emergem. keep the thought that Então, yes, I have to mantenha o burn pensamento how de que many sim, eu tenho que sanskaras queimar on the flame todos os meus sanskaras na chama, so that de forma I que and mine is eu e completely meu finished. seja completamente terminado. And when that will happen, E quando then the isso nature acontecerá, will change. então a natureza Because there is mudará. still I and mine, Porque ainda existe subtle eu e ego. meu So the e o nature ego sutil, então a immediately like some reaction natureza. will come, some Então, sanskara will imediatamente emerge. uma reação virá, alguns And sanskaras that is why emergirá, it's very e é por interesting isso que é that muito when nature will interessante que a change, natureza mudará, and when everyone's nature will e change, quando a natureza de qualquer um muda, then your features will become então awake as suas like faces se Brahma tornam Baba. aviactes como a de Brahma Baba, Because we always say porque that, like nós in sempre golden dizemos age que, or como every na era, Idade de Ouro, your features, qual- whatever your features are qualquer que just sejam as based suas on your sanskara. feições, elas são baseadas It's nos not seus question of sanskaras. Não é what's uma the size of questão de nose or anything. o tamanho do nariz ou o que quer que seja. Mas Some have geralmente, features when people see them, alguns têm feições your que, quando as different pessoas olham feelings para emerge eles, of the feeling. existem sentimentos Your diferentes que faith is emergem. visible, your A sua love is visible, pureza your e o seu amor innocence são is visible, visíveis, your a love sua for inocência Baba. é visível, o seu amor por Baba. So it's very interesting, Então é awakened muito features interessante like os Brahma Baba. afeições So I think aviacti, we como take as de this as Brahma homework for Baba. tomorrow. Então, vamos levar isso Nothing como lição de difficult. casa If para there amanhã. is Nada é difficulty, difícil, e that se is the houver because of the weak dificuldade, sanskars. é por And causa dos now is the sanskaras time to fracos. E burn agora é o momento de queimar like flame. como uma chama. And when you burn it, your E nature will quando change. você queima, então a And natureza when se nature changes, transformará. E quando a natureza se then the transforma, features will also então as become very, feições very awake. também se tornarão muito So aviactes. every word which Então, Baba cada speaks and we palavra reflect que on that Baba word, fala, quando a gente it has reflete lot sobre of essas meaning palavras, and isso also tem muito significado e realization in us também immediately. This is true. realização em nós That still I have to burn imediatamente. flame. Isso é I need to verdadeiramente burn isso myself acontece. on Eu, como if uma I chama, want eu tenho on que that me flame. queimar numa chama, como uma Om Shanti. mariposa. Om Shanti. Transformation of Transformação old sanskars dos sanskaras and old velhos e nature. natureza velha. Finish the consciousness of Termine a mine. consciência de meu. Nothing in Brahmin life Nada na is vida para difficult, mim é difícil. but your own sanskars and Os seus weaknesses próprios sanskaras are e visible in the fraquezas form of são something visíveis na forma de difficult. alguma coisa difícil. For this, Para isto, you have to vocês sacrifice têm que yourself to the sacrificar-se flame na chama to such an extent em tal that even extensão the que consciousness of mesmo a mine consciência de which meu you have for your sanskars vocês têm should nos seus finish. sanskaras deveriam terminar. Even your nature Mesmo a should sua change. natureza deveria mudar. When everyone's nature changes, Quando a natureza your de qualquer features um muda, will as become suas avyakt feições se tornarão like those of avyakti, Father Brahma. como as do pai Brahma. Om Shanti. Como a do pai Brahma, né? A feição vai mudar e ficar como a do pai Brahma. Om Shanti. Vyakti Om Parivar. Shanti So Avyakti Parivar. now we Então, welcome agora Avekti vamos dar as Chan. boas-vindas à Avekti nossa jornada Chan, living Vyakti and e serving with our Brahminic bem-vindos, family. vivendo e So we invite servindo com a nossa família beautiful Brahmi. brother Então, Ken. convidamos o Welcome. nosso querido anjo irmão Ken. Om Shanti, Bem-vindo, dear Sister Bhumi. Om Shanti, Om Shanti, querida Sister Didi. Bhumi. Om Shanti It's so Didi. lovely to be with you. So
tão adorável estar com vocês, tão adorável ver Bagdada e, e o seu compartilhar sobre o tópico de hoje. Eu estava me lembrando que é mais importante o que amor ou conhecimento, e você disse ambos são importantes. Eu me lembro quando eu vim a Guiana, em Londres, Sister Sudesh, ela estava mais lá, mais presente lá, porque Sister Janti e Dad estavam sempre viajando. Então, a primeira conversa que eu tive com ela disse para mim, você, nós temos que criar uma ponte com Deus, criar essa conexão. É como uma ponte. E nós precisamos de conhecimento de como construir essa ponte. Então, ela disse, se você apenas tiver conhecimento e não tiver amor, você pode construir uma ponte adorável, mas nada está acontecendo. Mas se você tem a ponte e sem a construção, então você não pode alcançar o outro lado. Então Baba nesta música que nós apenas ouvimos, então ele estava dizendo sobre os nossos principais tesouros, o que então Gyan, Yoga, luz, poder. Então, nas ações a gente começa a criar alguma coisa diferente. E a coisa diferente que nós criamos é o estágio angélico. A gente sai do estágio grosseiro para o estágio angélico e depois a gente está indo para o nosso estágio de divindades. Então, eu gostaria de compartilhar um pouco sobre as camadas dos sanskaras que nós temos, que está vindo. Eu vou mostrar a vocês uma imagem aqui. Me dê um segundo aqui, eu vou compartilhar. Aqui nós estamos. Vocês veem aqui um tipo de a terra que está cortada. Vocês podem ver. Vocês têm o interior, o centro, e depois o centro um pouco mais. E depois, então, é um semissolo, e depois então, onde está todos os continentes e água. Tudo é importante através da nossa história e geografia. Não existe história e geografia sem a superfície. O que então, nós construímos a nossa história que acontece na superfície. Eu peguei isso do curso de liderança baseada em Dharma. Isso nos mostra. Nós também temos camadas. Nós temos as camadas superficiais, uma que nós conhecemos, que é importante, e está assim como a história e geografia são importantes, cada país. Então existe uma linha de como as coisas vão mudando, como Bharat era grande, foi diminuindo. Então, gradualmente foram perdendo pedaços. Então, o que é importante para cada ser humano é onde eles estão, o que eles fazem. Isso é apenas a superfície de nós. A nossa superfície, assim como a história e a geografia do mundo mudam, a história e a geografia da alma também muda. E quando eu penso sobre mim, eu não consigo lembrar
das outras camadas, do que eu fui nos outros nascimentos. Eu sei que isso existe, eu sei que isso tem um core original, mas as camadas superficiais são diferentes. Então, muito interessante que nós criamos esse ego que eu fiz isso, eu faço aquilo, e isso realmente reduz na superfície, mas no ser profundo, que estão nas qualidades internas, esses são conhecidos pela maioria. Mesmo que a gente saiba, como Brahmins, quantas vezes durante o dia eu permaneço no meu estado original, no meu core, e assim que eu estarei mais próximo a Baba e que eu estarei mais próximo ao meu estágio de divindade também. Então, vamos dizer que essas são duas pessoas, dois indivíduos, lidando com outros. E, então, como viver, conviver com os outros, era uma das sessões desse curso. Então eu criei uma superfície redonda. Então, meus sanskaras, e depois eu estou lidando com alguém que tem esses sanskaras quadrados, para diferenciar. Então, aqui eu estou, o redondo, e eu quero que a outra pessoa seja redonda igual a mim. E o quadrado, eu quero que este seja um pouco mais igual a mim, de forma que a gente consiga viver junto. A diferença entre então, algumas vezes é por isso que os sanskaras criam conflitos. É, às vezes atração, não apenas conflito. Então, ou alguém que tem alguma qualidade ou na superfície ou na interna. Então, às vezes cria alguma atração. Então, algumas vezes cria conflito. Então, Baba fala dos sanskaras de conflitos de sanskaras. Mas às vezes também existe alguma cola que a pessoa fica atraída a outra pessoa. A uma personalidade que talvez eu não tenha, uma personalidade que talvez eu não tenha, eu fico atraída. E o que eu tenho que fazer com outros é que eu tenho que ir profundo. Eu tenho que olhar por trás dessas aparências e por trás da casca. Tá? Então, onde quer que eu sei onde estão os países, o oceano, mas o centro principal da alma é muito similar. Nós somos diferentes superficialmente. Nós estamos em lugares diferentes. Eu digo de coisas diferentes. Eu tenho diferentes profissões e relacionamentos em muitos nascimentos. E o outro também é completamente diferente. Então, essas diferenças que criam atração ou conflitos, eu tenho que ser como Baba. E eu tenho que retornar ao meu eu profundo, que é muito próximo de como Baba é. E a paz que eu vivo é igual a de Baba. Baba é ilimitado. Eu não tenho a mesma quantidade que Deus tem, mas eu tenho a mesma qualidade de paz e pureza num, num nível profundo. E se eu quiser me dar bem com outros, eu tenho que ir além. Eu tenho que ir além do quadrado ou do redondo. Tenho que olhar o centro profundo, assim como o exemplo que eu dei da Terra. Então, eu vou parar de compartilhar e apenas um segundo. Então, quais são as camadas?
E o que a gente tem que fazer para transformar os velhos sanskaras em natureza? Eu tenho que olhar, como o Baba diz, mesmo hoje, levar em consideração o começo, meio e fim da história. Mas qual é o meu começo e o fim? E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer para terminar a consciência de meu? O que eu realmente tenho? De fato, eu tenho duas. Meu estágio original, o meu passado original, e esse passado recente que tem a ver com os últimos nascimentos, que está mais ativo. Como podemos saber a diferença? Ou quantas vezes, por exemplo, você faz referências ao passado deste nascimento, que é uma fração da sua história? As pessoas, situações, ou a gente usa o nosso passado recente. Então, para justificar um comportamento, eu sou assim por causa disso e disso. A inabilidade de perdoar e esquecer, porque está tão enraizada em mim. Se eu realmente for capaz de ressuscitar o meu estágio original, então os traumas desse nascimento se tornam irrelevantes. Então eu esqueço do passado, quer seja um passado antigo ou recente, e os sanskaras do meu passado antigo e os sanskaras desse passado recente, como primeira parte do ciclo, eu tenho os sanskaras mais elevados. E a segunda parte do ciclo, eu tenho os sanskaras questionáveis, de mercadores e shudras. E essas duas partes de nós, elas não estão resolvidas. Então, que parte de mim está mais ativa em um momento? Então, eu olho no presente, o presente é agora, eu só consigo ver agora. Então, apenas o único momento real é agora. Eu não tenho o passado mais, já foi. Eu não tenho futuro, isso ainda não chegou até mim. Eu apenas tenho o presente, e isso é um entendimento muito importante. A, feliz, a experiência de felicidade, a experiência de amor, a experiência de real conexão profunda com Baba. Eu me lembro que eu tive uma grande experiência na última semana, mas não é a mesma coisa. Uma, não é a mesma coisa que de ter uma grande experiência no presente. Então, no presente é que eu tenho que trabalhar. Eu tenho que redefinir o meu relacionamento com todos em termos de serviço, mesmo meus Lokis, mesmo as pessoas que moram no centro comigo, mesmo as pessoas com quem eu trabalho, eles são almas como eu, eles são filhos de Baba, nós todos temos os estados originais similares e a gente tem que se interagir com base nisso, forma que eu possa acumular. Eu não posso acumular do passado, a menos que eu aprenda com isso. As lições do passado, elas param de pesar a alma, de trazer peso para a alma. Então, eu tenho que usar o presente para me tornar um doador. Em cada situação, como o Baba diz, em cada situação ser um doador, e de forma que eu possa então acumular. Então, eu estou colocando o passado neste lugar, eu estou usando o presente de uma forma precisa, e Baba diz sobre o futuro de uma coisa que eu gosto muito. Baba diz: dance com a sua forma futura. Então, cada um de nós, a gente poderia imaginar agora o que nós seremos no futuro, que divindade livres, uma divindade livre, completamente puros, naturais.
muito pouco trabalho, muito pouco preocupação. Simplesmente ser completo, pleno. E se eu posso invocar esse futuro, por exemplo, se eu for uma divindade, então o que eu faço Então a gente tem que se entreter dessa forma e dar esperança ao nosso ser. Isso me ajuda a divinizar os meus sanskaras. Significa tornar os meus sanskaras mais satopradana, de uma forma que você se... Ok, eu tenho virtudes, mas são virtudes humanas, ainda não são virtudes divinas. Virtudes humanas todos têm. E essas virtudes são controladas pelo ego. Eu sou tal e tal. Eu, eu preciso disso, daquilo. E a gente sente. Mas as virtudes divinas é quando Deus me usa como seu instrumento. Então, são coisas que, se eu retornar para a ideia de que eu Então, na superfície, nós somos diferentes, porque nós temos estado em diferentes situações. Algumas pessoas têm inclinação para o silêncio, outra em direção ao amor, outra em direção ao amor, à paz, outra em direção à alegria. Depende como tem sido a nossa história. E todos nós viemos juntos nesta grande família de Brahma Baba. Nós estamos aqui com todas as nossas diferenças e nós temos que entender, primeiro de tudo, o contexto, por que Baba me chamou, ele me viu alguma especialidade, por isso que eu estou aqui para o serviço dele. Então, tornar as nossas especialidades divinas, emergi-las, mas a gente também tem que dar um passo atrás e não ficar atraído, né, preso em nenhuma atração e não ficar preso em nenhum apego às minhas diferentes qualidades de apego. Eu gostei muito, Didi, que você falou na última noite, a diferença entre conflito e apego. Apego poderia ser em relação a pessoas e coisas, mas também poderia ser apego a alguma ideia sobre nós mesmos. Então, nós estamos apegados à nossa identidade física, à minha própria história, ao meu próprio papel. Então os caras começam a jogar. Eu preciso começar a agir com base no meu estágio profundo, nos meus estágios, meus sanskaras profundos. Não esses sanskaras do meio. E às vezes ainda estão presentes nos meus interesses, porque isso foi desenvolvido, não necessariamente desenvolvido de um estágio de espiritualidade profunda. Então, com a ajuda de Baba, nós podemos promover esta transformação na nossa própria velha natureza, nossos velhos sanskaras. Então, essa de ser capaz de trabalhar sem obstáculos, sem dificuldades. Eu sou uma alma, eu sou um filho de Baba, eu tenho sanskaras similares ao de Deus e a outra pessoa também. Cada um de nós talvez não sejamos capazes de expressar essas qualidades profundas da mesma forma, porque é numérico, mas eu tenho que eliminar todo o lixo e também ver por trás do lixo dos outros e ver a luz. Então, essas são algumas dicas de como conviver com os outros. Então, não veja as pessoas como você é,
não vejo as pessoas como eles se tornaram. Eu não sou o que eu me tornei e ninguém é o que ele se tornou. Ninguém é o comportamento deles. Eles desenvolveram aquele comportamento, mas originalmente eles estão almas brilhando como eu. Esses apenas são alguns pensamentos que eu tive, que eu queria ter compartilhado com todos hoje. Brother Ken. Om Shanti, Brother Ken. Om Shanti, Didi. Muito bonito. Hoje é o terceiro dia e tudo está se tornando claro. Nós podemos ver isso de uma forma muito clara, tudo o que você está dizendo. E a sua última fala sobre o ser, sobre o ser, o centro do ser, o corpo. Então, Mano Rodado costumava me dizer, se você espera de outros o que você faz, você vai ficar muito desapontada. Você tem que ser o que você é e ajudar os outros, em qualquer que seja a capacidade deles. Muito bonito, e eu tenho certeza que todos os filhos de Baba que estão ouvindo agora estarão ouvindo amanhã ou em algum momento mais tarde. Tomará muito benefício. Então, eu também estou agora partindo para Madhuban. Então, eu também estou dizendo goodbye para você e eu ouvirei você onde quer que eu esteja. Eu estou partindo amanhã cedo. O meu voo é ao meio-dia. Então, eu estarei em Delhi por um dia, depois em Udaipur, e de Udaipur para Shantivan. Então, 7 da noite eu estarei lá. Então, você está levando amor e lembranças de todos de Avyakti Parivai para Madhuban. Então, amanhã compartilharei sobre Sato, Raja e Tamo, em termos dos nossos relacionamentos com os outros. Então, eu realmente tenha uma boa viagem. Eu estou levando, claro, amor e lembranças, mas os bons votos de todos para a minha viagem, porque eu sei que esses dias tudo tem muitos bons votos por mim. Então, eu carrego tudo isso comigo e eu sei que eu realmente realizei nesta manhã, quando eu comecei na minha fala, fazer o que Baba quer que façamos, Shrimati Mariada, entender a filosofia de karma e ser responsável, é claro. Assim, a ajuda de Baba está constantemente comigo. Eu estava refletindo sobre isso. Eu tenho certeza que os bons votos de todos me ajudarão a alcançar Madhuban, e quando eu alcançar lá, eu estarei encontrando todos vocês. Então, obrigada a todos. Om Shanti a todos. Om Shanti, Didi.